Então vamos lá. Essa primeira camada é a camada mais superficial. Ela é chamada de camada córnea. E as células dessa camada, elas, por serem queratinizadas, elas estão mortas. Mas o tecido não é morto, porque ele recebe sangue por difusão da derme. Então, essa é a primeira parte da epiderme, que é a camada mais superficial da pele. Depois, a gente tem o tecido, o extrato espinhoso, que é a segunda camada da epiderme. Como vocês estão vendo, ele está de azul. Depois dessa camada, a gente tem o extrato basal. Ele não é impermeável, porque, como eu já disse, ele precisa passar o sangue, a vascularização por difusão, já que a epiderme não é vascularizada, mas ela não é um tecido morto. Depois do extrato basal, aí sim vai começar a derme, a camada da derme. Mas antes a gente vai ver quais são as partes da derme, da epiderme, que elas invaginam para a derme, mas não é da derme, é da epiderme, como as glândulas sudoríparas, que são esses canaizinhos aqui que podem ser enroladinhos, como esse que está em azul, ou retos, mas aqui está com um exemplo de enroladinho. Nós temos também a glândula sebácea, que é parecido com um saquinho e fica normalmente em volta dos pelos. Nós temos o pelo, né? Aqui, ó, a haste do pelo. Agora a gente vai começar a falar sobre a derme. A derme, ela depois do extrato basal, a gente tem a membrana basal e depois a gente tem o extrato papilar da derme, que é a primeira camada mais superficial da derme. Depois a gente tem o extrato reticular. E aí, nesse extrato, onde fica a vascularização, a veia, as veias e as artérias. E nós temos os corpúsculos de lamelosum, os corpúsculos de Mersenne, que são os corpúsculos do tato. E nós temos os nervos sensoriais. Também, esses daqui também podem ser chamados de Pacinian corpúsculos, ou corpúsculos de Pacinian. Abaixo da derme, a gente vai ter uma camada que não pertence à pele, mas também faz parte do tecido tegumentar, que é o tecido subcutâneo, que é a hipoderme, e também temos o tecido conjuntivo frouxo, que vai juntar a pele nos ossos, por exemplo.